Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai trazer um tema polêmico, porém muito necessário, principalmente nesse ano bem complicado que a gente está vivendo. Vamos falar sobre medo? Medo é um tema muito interessante, então você que é uma pessoa que se sente muito medrosa, que se pega em situações de medo o tempo todo, que fica pensando em mil possibilidades das coisas darem errado, aquela pessoa que às vezes evita de tomar uma certa decisão por medo do que vai enfrentar, esse vídeo pode te ajudar muito. Então vem comigo, vamos explorar esse tema? Então vamos começar o vídeo de hoje já com uma história para ficar bem centrado o que a gente vai querer falar hoje sobre a questão do medo. Então eu trouxe uma historinha para vocês que é a seguinte: existia um rei que ele fazia muitos prisioneiros. Quando ele fazia muitos prisioneiros, ele não matava essas pessoas. Ele prendia essas pessoas num lugar, né? E nesse lugar havia muitos arqueiros, né? E esses arqueiros estavam apostos para o rei, ao comando do rei. E nesse mesmo lugar havia uma grande porta. Essa porta era muito grande, era uma porta de ferro, meia macabra, cheia de caveiras, com sangue, que assustava muito as pessoas quando entravam ali. E aí o rei dava uma opção, chamava cada um desses prisioneiros e falava: olha, é o seguinte, você tem somente duas escolhas aqui. Ou você vai morrer na mão dos meus arqueiros, né, com uma flechada, e aí você morre, ou você escolhe passar por essa porta e você vai ser trancado dentro dessa porta para sempre. E quase todos eles escolhiam morrer pelos arqueiros. Até que um dia, um dos prisioneiros virou pro rei e falou assim: mas o que há atrás dessa porta? E o rei fala: veja por você mesmo, faça a sua escolha e em frente. E aí um deles falou: tá bom, eu vou passar pela porta. E aí ele escolheu passar pela porta. E aí ele vai indo e aquela porta cheia de caveiras, super esquisita, com aquele barulho de ferro abrindo. Quando ele abriu, ele entrou e era tudo muito escuro. E ele falou: meu Deus, o que eu fiz? Começou a passar por vários pensamentos, ele queria desistir quando a porta se fechou. Quando a porta se fechou, ele começou a ver uma pequena luz. E aí, quando ele foi até essa luz e ele empurrou uma pedra e ele começou a ver uma paisagem linda, uma floresta linda. Era o caminho da liberdade, ele estava livre. E aí, curioso, né, encontrando o rei do outro lado, ele perguntou ao rei: nossa, mas aqui é a passagem da liberdade, né? Por que isso acontece? E o rei disse para ele: eu sempre dou as opções para todos os prisioneiros escolherem se eles querem morrer pelos arqueiros ou se eles querem passar pela porta. Eles ficam tão amedrontados que eles escolhem o arqueiro em vez de tentar arriscar o que tem atrás da porta. Você foi o único. Intrigado com aquela situação e livre, se sentindo em paz com tudo aquilo, enfrentando aquele medo que muita gente não enfrentava, passando por aquela situação, ele ganhou a liberdade. O que eu quero trazer com essa historinha, essa fábula que fixa bem na nossa mente? Quando a gente vai entrar nessa questão do medo, é um assunto muito polêmico, muito complexo, né? Então, tenta acompanhar o meu raciocínio pra gente aprofundar no tema. Então, quando a gente fala de medo, a gente fala do quê? O medo é uma sensação que a gente tem que aciona um estado de alerta, né? Quando a gente se sente ameaçado. Então vamos pensar lá no prisioneiro. Ele viu aquela porta cheia de caveira e coberta de sangue. O que ele pensou? São crânios de pessoas que já morreram. Então aquilo está representando aquelas pessoas que ficam presas dentro dessa porta e morrem de fome, de sede, no escuro. E é uma representação. E diante daquilo que ele viu, na realidade, que foi a porta, ele se sentiu ameaçado com a possibilidade de morrer lá dentro. Só que a dúvida dele foi maior de querer ver. Os outros prisioneiros que morreram pelos arqueiros se sentiram tão amedrontados que preferiam uma certeza conhecida, que era a certeza de uma flecha só e eles iriam morrer, do que, o que vai acontecer detrás da porta? Será que eu vou passar fome? Será que eu vou passar sede? Quanto tempo eu vou morrer? Que agonia que eu vou sentir? Como que vai ser? Pensando em milhares de coisas que podem dar errado. E o medo faz isso com a gente.
O medo faz a gente pensar em milhares de possibilidades daquilo não dar certo e nos paralisa. Então nós vamos para escolhas conhecidas, mesmo que desconfortáveis, em vez de arriscar algumas situações. Mas por que eu estou trazendo isso? Vamos entender. O medo é uma sensação, então, que eu tenho que traz um estado de alerta e eu me sinto ameaçado por alguma razão, certo? Quando eu falo de pavor, eu tô falando da ênfase desse medo, é um medo acentuado. E quando eu falo de fobia, eu tô falando de um grau muito maior, onde tem um comprometimento das relações sociais e um sofrimento psicológico intenso. Minha vida praticamente não flui. Não é igual o medo que acontece em determinadas situações e que muitas vezes pode ser passageiro. É alguma coisa que o medo vai se estendendo, vai ficando, vai intensificando e vai me impedindo de fazer coisas normais do cotidiano. E o que eu quero trazer com isso? Eu quero que a gente pense numa questão. O medo é inerente do ser humano, né? A gente nasce com medo? E a resposta é não. Nós não nascemos com medo. Por que não? Pensa num bebezinho, numa criança que está começando a andar, engatinhar, ou até mesmo um pouquinho maior. Ela não tem medo de nada. Ela vai lá, ela enfia o dedo na tomada, ela não sabe até onde ela pode ir, que ela vai cair, que ela vai se queimar. Ela não percebe essas coisas, ela vai indo, ela flui naturalmente na vida, ela brinca, ela se diverte, ela manifesta a essência dela com uma naturalidade muito grande. O medo não está presente ali ainda, né? Então o ser humano não nasce com medo. Aí você pode estar se perguntando assim, Jéssica, mas o medo é bom, não é bom? Porque sem o medo a gente pode se machucar, a gente pode se ferir, a gente pode cair em situações ruins, né? A gente pode morrer se a gente não tiver esse estado de alerta, esse medo. E o que eu quero trazer é que não é o medo que vai te proteger. O que protege é o estado de sobrevivência, é o instinto de sobrevivência, que é uma parte animal que existe dentro de nós, que nos fala quando há um perigo, né? Quando nos fala que aquilo realmente é perigoso. Só que isso é uma parte animal muito antiga, muito primitiva que existe dentro de nós. Conforme o ser humano foi evoluindo, foi entendendo como funciona o seu ambiente, as relações, tudo que o cerca, ele vai desenvolvendo outras partes do cérebro, principalmente essa área frontal, que a gente chama de córtex frontal, que é onde desenvolve o pensamento humano, é o que há de mais humano no ser humano. E esse córtex frontal, ele vai desenvolvendo um bom senso, né? Então a gente sai desse... Não é que sai, a gente ainda tem o instinto de preservação, só que ele é desenvolvido, evoluído para um bom senso, né? Então, você pode estar diante de um perigo, né? Você pode até sentir que isso é um perigo. Eu tenho que tomar cuidado com esse barranco que eu tô, porque eu posso escorregar, cair e morrer. Mas isso não faz com que você não fique perto do barranco, né? Porque se fosse assim, ninguém pularia de paraquedas, por exemplo. A pessoa sabe que o instinto de sobrevivência, ele vai dar um alerta, um comando de tipo assim, olha, tem esse risco, você vai querer ir? E aí o bom senso vai analisar. Bom, tem um perigo sim, mas eu tô com equipamento de segurança, eu tô com instrutor, eu fui orientado, eu fiz o curso, então eu vou pular. Eu vi outros pulando, então ele faz associações, eu vi outros pulando e não aconteceu nada. E aí ele decide se ele quer pular ou não, né? Então o instinto de sobrevivência, ele dá um alerta, uma sensação falando, ó, cuidado. O medo não. O medo é como se você fosse pular de paraquedas e o medo, ele te consome de uma forma que você não passa pelo crivo da razão. E eu vou explicar isso mais pra frente, como funciona isso no nosso corpo. Mas o medo te domina e te paralisa e faz com que você não pule, mesmo sabendo que tem equipamento de segurança, mesmo você sabendo que você quer aquilo, ele te paralisa e te possibilita de fazer aquela ação, né? Então o medo não te protege, é o instinto de sobrevivência que vai dar o alerta e você que vai analisar se aquela situação cabe ou não cabe, se você quer ou se você não quer, se você consegue ultrapassar essas sensações e a gente fala...
Deixar o medo um pouquinho de lado para fazer aquilo que é o seu desejo maior, que é ter aquela experiência de pular de bungee jump, etc. Outras coisas que acontecem. E o que eu quero dizer com isso? É muito polêmico esse tema, então a gente vai entrar numa questão um pouco mais profunda. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. O medo não nos protege, certo? Não nos protege. Vamos supor que um ladrão vai se aproximando com uma arma, você vê a arma, você vê o ladrão e ele vai se aproximando de você. Aí você fica com muito medo. Então você entra no estado de alerta falando, olha, tem um perigo de morte. É o seu estado de sobrevivência. Tem um perigo de morte ali. Você vai dizer que você morra se você reagir. Olha a arma, né? E aí o medo te domina, te consome. Esse medo vai evitar com que o ladrão te assalte? Não vai evitar, né? Muito pelo contrário, na nossa visão energética, na visão, quando você pensa no movimento energético, isso acaba até atrapalhando, né? Como assim atrapalhando, Jéssica? Você tem o seu campo áurico, você tem o seu campo de proteção, onde você tem uma barreira das coisas que acontecem. Quando a sua aura ela tem mais ou menos uns de 8, 10 centímetros, né? E aí o que acontece? Conforme você vai se sentindo seguro, protegido, confiante, essa aura ela tende a se expandir. Então ela cria uma bolha, imagina uma bolha de proteção ao seu redor, uma elástica, te protegendo se situações se aproximarem. Quando você começa a ter medo, essa aura vai encolhendo. Ela vai encolhendo de tal forma que o outro vai conseguindo entrar mais um pouquinho no seu campo vibratório, no seu espaço, né? Então, quando uma ameaça e você encolhe a sua aura, o outro invade um pouquinho. Então, digamos que ele te assalta porque você está assaltável. Nem existe essa palavra, mas é só para vocês entenderem. Ele te assalta porque você está assaltável, você encolheu o seu campo de proteção, né? Isso acontece com outras coisas que eu vou explicar em outros vídeos sobre campo energético, posicionamento energético, se eu já não expliquei, mas é isso que acontece. Então percebe como o medo, ele só te paralisa e ele não te protege, ele não te ajuda em nada. Jéssica, então por que o medo existe? Da onde que veio isso? Por que ele foi criado? Veja, uma das coisas que a gente pode pensar, que a gente pode analisar dentro de tudo isso é: o medo é uma criação, foi implantado na nossa sociedade para o controle. Como assim? O medo foi implantado, é algo criado, inventado, projetado para ser introjetado na sociedade para ter o controle de pessoas e população. Vou dar um exemplo. Quando você tem uma criança, você é a mãe ou o pai dela, você tem o dever, até legal, de proteger aquela criança, até porque ela não sabe se defender, ela não consegue se proteger sozinha, enfim. Então você é responsável por aquela criança. Só que às vezes a gente sabe que é difícil controlar uma criança, dependendo da idade, então, quando você pisca, ela já saiu de perto, enfim, é muito complicado. Então, o que antigamente acontecia, ainda acontece muito hoje em dia, mas o que acontecia muito forte lá atrás? Os pais, por receio dessa criança se afastar, dele não ter o campo de visão daquela criança, alguma coisa acontecer com ela, medo de perdê-la, que aí a gente entra no medo de perder, mas a sensação de querer ter o controle maior daquela criança, ele começa a criar histórias para aquela criança não sair de perto. Então, vocês já devem ter ouvido falar do Homem do Saco, né? O Homem do Saco é uma história muito conhecida pelos brasileiros, que é a questão de um homem que perambula por aí com um saco gigante nas costas e crianças que se afastam dos pais, ele põe dentro do saco e ele leva embora. Então, essa história era contada para as crianças, falando, olha, se você sair de perto da mamãe, do papai, o Homem do Saco vai te levar. Ele tem um saco grande, ele vai te colocar dentro e vai te levar. Percebe que eu não tô aqui julgando o comportamento do pai ou da mãe, né? Não existe um certo ou errado. Eles fizeram aquilo para uma autoproteção da criança e de toda aquela situação. Mas não deixa de ser controle, né? É um medo que se coloca na criança, porque se ela tiver medo, ela não vai sair de perto, porque ela não quer ser levada pelo Homem do Saco. Então ela vai ficar próxima de mim e eu tenho maior controle sobre ela.
Outra historinha muito conhecida é que na época que as crianças estavam na sala de aula, elas toda hora pediam muito pra ir no banheiro, né? Muito pra ir no banheiro. E toda hora. E isso atrapalhava um pouco a aula antigamente. Atrapalhava a aula. Então o que acontecia? Foi criada a história da loira do banheiro. Vocês já devem ter ouvido falar. A loira do banheiro, que era uma loira que morreu, que ficava dentro do banheiro feminino e que você, quando estivesse sozinha no banheiro, poderia se deparar com essa loira, ela ia te assustar, sei lá o que ela ia fazer com você, que tinha essa historinha. Eu não sei exatamente como era, mas é mais ou menos assim. Se você, mais ou menos da minha época, você vai conhecer essa história. E aí o que acontece? Isso era contado, então as meninas não iam sozinhas pro banheiro, né? Elas não pediam pra professora no meio da aula pra ir pro banheiro, porque elas não queriam ir sozinhas. Então elas esperavam até o recreio pra poder ir acompanhada das amigas. Tanto que a gente for ver até hoje, as mulheres geralmente vão acompanhadas pro banheiro, mesmo tendo consciência de que isso não existe, que isso não acontece, que você nunca vai se deparar. Isso tá no inconsciente coletivo, como as mulheres vão juntas pro banheiro até hoje, né? Vamos lá, vamos no banheiro comigo? E aí isso se perpetuou, né? Então, veja, sem o julgamento de que como foi ou como é, mas entenda que o medo é para o controle, né? É para o controle. Então, eu vou falar uma coisa aqui bem polêmica, mas já que tá vindo, eu vou falar. O que acontece muitas vezes tem uma propaganda de assalto, muito assalto, né? Muito assalto, aqueles programas que sanguinários, de muito assalto, muita batida de carro, doença, isso e aquilo. E aí, logo em seguida, vocês podem perceber que eles colocam uma propaganda de um seguro, vendendo um seguro pra você, vendendo um plano de saúde. Eu não estou falando que não é bom ter um seguro, um plano de saúde, não é isso que eu estou falando, mas perceba que eles colocam o medo primeiro e depois a propaganda do seguro, porque fica mais fácil de vender pra você, porque você já tá aterrorizado, né? Mesmo que você fale, mas Jéssica, mas eu não senti nada quando eu vi a propaganda, eu nem pensei nisso, mas o seu inconsciente capta muito rápido a informação, muito mais rápido do que você. E isso constantemente dentro do seu campo de visão, das suas sensações, da sua audição, aquilo vai entrando. E aos poucos, um dia, você não tá fazendo nada e você pensa, nossa, eu preciso de um plano de saúde melhor. Da onde que veio esse pensamento? Entende? E isso acontece com várias coisas, né? Vai percebendo como isso acontece. Desejos também são implantados, mas eu não vou falar disso nesse vídeo hoje, eu vou focar somente na questão do medo. Outro dia, se vocês quiserem, eu falo como esses desejos são implantados, né? Que não necessariamente são nossos. Então, percebe como o medo atua na nossa sociedade, né? Outra coisa que eu quero falar que a maioria das pessoas tem essa ilusão, que é criada por um medo, é um medo de perder o emprego, né? Ou vamos falar antes disso, a segurança a ilusão da estabilidade, da carteira assinada, né? As pessoas acham que quando elas estiverem numa empresa boa, de carteira assinada, já trabalhando por 10, 20 anos, ela está segura. Ela está segura. E tudo que é sair de um serviço público, sair de um emprego de 10, 20 anos para se arriscar, por exemplo, ser empresário, tentar seguir a sua paixão e etc., é uma ameaça, traz uma sensação de medo. As próprias pessoas ao redor começam a falar, você é louco fazer isso? Enfim, começam a te colocar numa pilha de medo constante. Só que eu quero trazer uma reflexão, que é uma coisa que eu vi muito no campo jurídico quando eu tava, que é pessoas que trabalhavam anos para uma empresa, eram pessoas já nos seus 60 anos, 65, pessoas com muitos anos de casa, e a empresa entrou em falência. E aí foi obrigada a mandar todas aquelas pessoas embora. Então, aonde está a estabilidade ali? E aquela pessoa que ficou 20 anos fazendo aquele mesmo serviço, como é que ela vai se readaptar, né? Vamos separar o medo do perigo, tá? O perigo é real, perigo de ser mandado embora, né? É um risco, é algo que pode acontecer, é real, é vivo. Mas o medo não é real. O medo é aquilo que tem dentro da sua cabeça que que cria uma cena toda do que pode acontecer. Do que pode acontecer em cima daquilo, sem olhar a realidade, os fatos, né? Então,
O medo, ele te traz uma antecipação das sensações que não necessariamente estão acontecendo naquele momento e que muitas vezes te paralisam e te pedem de seguir ou seguir um outro caminho que é aquilo que você deseja. Então, o perigo é real, mas o medo não é real, né? O ladrão é real, o perigo tá ali, mas o medo não é real porque ele não vai te ajudar, não vai acrescentar em nada naquela situação. O que eu quero dizer com isso? O perigo, também outra forma de distinguir, é que o perigo você sente com os seus 5 sentidos, né? Os 5 sentidos que o ser humano tem, nós percebemos o perigo, né? Fora desses 5 sentidos, é uma criação, que é o medo que traz. Não necessariamente é real. Então perceba se aquilo realmente é real, se você tá nos 5 sentidos, se vai além dos 5 sentidos, né? Isso é uma coisa que você já foge dessa escala. O que eu quero dizer? O medo, ele paralisa. A gente já viu, em situações de perigo ele paralisa. Mas também existe o medo ilusório, que é uma preocupação que eu tenho. O que é preocupação? Me antecipo uma ocupação, algo que não aconteceu ainda. E de onde vem essa preocupação? Da minha cabeça. Situações que eu crio. Situações de medo que eu imagino na minha cabeça, que não necessariamente aconteceram. Então, vamos pegar a situação do chefe, né? O chefe me dá uma bronca ou me chama na sala dele. E aí eu já começo uma palpitação, um medo, porque eu já penso, aí se ele me mandar embora, né? E se ele me mandar embora? Ele não mandou embora, mas você já tá antecipando aquilo de ruim que pode acontecer, já tá trazendo um monte de coisas hormonais no seu corpo, sensações, percepções, imaginação, você já começa a sofrer, você já começa a ter tristeza, você já começa a se angustiar por algo que não aconteceu de fato. O que tá fazendo isso? O medo tá fazendo isso com você. Porque se você olhar o fato como é, o seu chefe só te chamou para uma conversa, só chamou na sala dele. Ele ainda não disse o que ele quer, né? Então, perceba essas situações, o que é real e o que não é. E aqui eu tô te explicando como o medo funciona para controlar um pouco o nosso sistema. E eu vou aprofundar um pouco mais nisso, você vai ficar cada vez mais claro, tá? Outra coisa, o medo, ele pode trazer sensações físicas no corpo. Olha onde o medo pode te levar. Então, uma coisa é um pensamento de medo. Se você deixar isso ir avançando, vai trazendo sensações corporais, vai te trazendo estresse, vai te trazendo ansiedade. E a ansiedade é justamente pela antecipação de algo que ainda não ocorreu, né? Você traz aquilo que você imagina que o medo projeta na sua tela mental para o momento atual e você sente aquilo no corpo, né? É o estado de alerta lá que você traz pra cá. Outra coisa é a sensação de luta ou fuga, né? E a gente vai abordar um pouco mais essa luta ou fuga, que é um estado muito primitivo, né? Então, quando a gente tinha o estado de sobrevivência que eu falei pra vocês, o instinto de sobrevivência, era pra quê? Você tinha um alerta, antigamente, lá na época das cavernas, antigamente você sentia um alerta, opa, tem um bicho aqui muito maior que eu. Então eu tenho duas opções. Ou eu luto com ele e venço e sobrevivo, ou eu fujo, porque eu não vou aguentar. Então esse mecanismo de defesa é acionado pelo instinto de sobrevivência. Mas como o medo tá numa camada que cobre esse instinto de sobrevivência, o instinto de sobrevivência é o alerta que a gente falou. Só que revestido de medo, ele vai intensificando e aí ele não vai vendo mais como real, ele vai criando várias cenas, hipóteses e tudo mais. E como ele abrange esse estado, esse instinto de sobrevivência, ele começa a liberar, através das nossas sinapses neurais no nosso cérebro, ele vai liberando hormônios de adrenalina, muita adrenalina. Por que você precisa de adrenalina? Para fugir ou para lutar, né? Então percebe, se você precisa lutar, ele vai tirar muito rápido toda a energia dos seus membros superiores e vai jogar para as pernas. Para quê? Para te dar potência nas pernas para você, correr, fugir rápido, né?
Se for ao contrário, ele vai subir, vai dar um tremor nos braços, sensação nos braços. Por quê? Porque você precisa lutar, então você precisa de mais energia nos braços. Então você não consegue raciocinar, você praticamente não pensa. Ele joga energia para os seus extremos, para uma luta ou para uma fuga. Então por isso que te paralisa. O pensamento não flui, não corre. Porque você tá irrigado, encharcado de adrenalina no seu corpo, e aí vem todas as reações físicas, que alguns falam de estresse, ansiedade, etc, que vem disso. Então perceba, o medo não te ajuda em nada. Eu quero deixar isso muito claro, muito, muito claro para você entender que o medo não te ajuda em nada. E aquele mesmo exemplo do chefe, né? Eu vou mais fundo nesse exemplo, que é o chefe te chama na sala dele, né? Aí vamos supor que ele briga com você. Ele te dá uma bronca e fala, se isso acontecer de novo, eu vou te mandar embora. Aí você já pensa na hipótese dele te mandar embora. Se ele te mandar embora, olha seu cérebro onde vai. Se ele me mandar embora, eu não vou ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não vou conseguir ter minha casa e não vou ter comida. Se eu não tiver casa e não tiver comida, eu vou morar onde, vou comer o quê? No fim, eu vou morrer. Então percebe que o último estado do medo é o medo da morte? Então, se você parar pra pensar em qualquer hipótese do medo, do ladrão a mesma coisa. Então, se ele me assaltar e eu reagir, eu vou poder tomar um tiro. Se eu tomar um tiro, eu vou parar no hospital. Se eu parar no hospital, eu posso ter uma hemorragia interna e não conseguir operar e eu vou morrer. No fim, o ser humano ainda tá lá naquele espaço primitivo, do cérebro primitivo, que é o medo da morte, que é no processo de luta ou fuga. Como que eu posso explicar isso melhor para vocês? Existe uma parte do nosso corpo que é a amígdala. Só que não é a amígdala daqui da garganta, tá? É uma amígdala que fica no centro do nosso cérebro, uma parte do nosso cérebro, que é uma glândulazinha. Quando nós entramos... essa glândulazinha, ela é uma parte muito primitiva do nosso cérebro. Como eu falei da época das cavernas, ela vem de lá. Era um órgão que já existia nesse período de tempo. Tudo foi se desenvolvendo a partir disso. É uma glândula. Essa glândula, também conhecida como cérebro reptiliano, vocês já devem ter ouvido falar nesse nome, quando você entra num estado de ameaça, com o medo intensificado, você entra no estado de luta ou fuga. Nesse estado de luta ou fuga, você tem o que a gente chama de sequestro da amígdala. A amígdala fica completamente inchada, ela libera muita adrenalina para você fugir ou para você lutar. E aí, é como se ela fosse inchada ou a gente chama recolhida, né? E aí, como você pode mudar isso, né? Porque você tá naquele estado de fuga ou luta, então você se sente constantemente ameaçado, né? Então alguém fala alguma coisa pra você, mesmo que... a pessoa fala qualquer coisa pra você, você já vem no ataque. Você já quer atacar a pessoa, porque você entende aquilo como uma ameaça a você. Se é uma ameaça a você, você precisa lutar ou fugir. Então você ataca, que é a luta. A luta verbal, nem que seja a luta verbal, ou você parte pra cima na agressão, tem gente que parte pra cima. Ou você entende, não vale a pena, então eu preciso fugir dessa briga. Então a pessoa fala um monte de coisa pra você e você engole tudo ao seco. Por quê? Porque você entende que você tem que fugir daquilo, porque é uma ameaça. Se é uma ameaça, eu não vou entrar no campo de batalha, eu preciso fugir. Então você vai engolindo sapo, engolindo sapo, engolindo sapo. Ou você é aquele tipo de pessoa que fala sem pensar. Como você tá no processo de medo, você tem tanto medo que você vai falando sem pensar, sem usar o córtex frontal, que é o do ser humano, aquilo que foi desenvolvido, evoluído, o bom senso, né? Você fala muito sem pensar. Jéssica, como é que eu mudo isso? Como é que eu posso mudar isto? Existem alguns processos para você conseguir fazer essa amígdala ficar cada vez menor, cada vez menos potente, te influenciando cada vez menos. Um desses processos universais é o processo de relaxamento. E aí você pode criar esse relaxamento de várias formas, existem várias formas. Mas uma forma mais conhecida é através da meditação. O que a meditação faz? A meditação é um estado de presença plena, onde você vai ficar ali parado, concentrado,
e tentando observar os pensamentos que passam na sua cabeça. Só que você não vai se apegar àquele pensamento de medo. Você vai sentir, por exemplo, um medo, uma angústia, uma tristeza e vai deixar esse pensamento, essa linha de raciocínio passar, essa imagem de passado, presente, futuro, pensamentos, sentimentos. Você vai observar como se você fosse um espectador, observando uma peça de teatro, observando uma novela, à distância. Só que aquilo que tá passando ali é os seus pensamentos, seus sentimentos, aquilo que acontece dentro de você. Basicamente isso. Jéssica, mas como que isso pode me ajudar? Não tô entendendo. A partir do momento que você faz isso com uma certa frequência, você vai estimulando essa amígdala a ser diminuída, a ela ter menos influência sobre você. É como se você estivesse numa situação de ameaça, você conseguisse trazer esse estado de presença com uma maior fluidez, mais rápido, e se manter no seu centro, sem a luta ou sem a fuga, um estado de presença plena para conseguir usar o seu córtex frontal para você pensar numa melhor maneira de sair daquela situação, né? Ou passar por aquela situação, ou responder de uma melhor maneira, ou sair daquela situação sem uma fuga, mas sim de uma maneira mais adequada, que não te traga nenhum tipo de prejuízo. Não é mais engolindo o sapo, mas uma escolha consciente do porquê que você não quer passar por aquela situação ou não quer discutir aquilo naquele momento e como fazer isso da melhor maneira. Então eu chamo de um respiro, o momento anterior à reação. É para isso que a meditação serve. Existem outras práticas que também vão te trazer isso, esse benefício, esse momento de pausa, esse momento de reflexão, esse momento de presença. Uma das coisas é sempre o autoconhecimento. O autoconhecimento pode vir através da meditação, é muito bom, mas também o autoconhecimento mais ativo, né? De você saber quem você é, de perceber o que te aciona. Eu falo aciona, que é o que é que vira a sua chave para você sair de um temperamento para outro temperamento completamente diferente. É alguma coisa que alguém diz, é uma palavra, é um estado que você traz para dentro, alguma coisa que tá mal resolvida. Você se conhecer, você evita, né, que você saia igual peteca na mão das pessoas. Dependendo do que elas falam, você tem uma reação. Você domina as suas reações. E o autoconhecimento é fundamental para você conseguir estar nesse estado de consciência mesmo, né? Uma consciência plena, uma consciência presente. Eu quero deixar uma ênfase em alguns tipos de medos aqui, que é o que eu mais me deparo com as pessoas que eu faço mentoria, que eu venho assessorar, para elas entenderem mais ou menos o que está acontecendo com elas. E então eu vou trazer um dos principais aqui, que eu anotei, para vocês conseguirem se perceber se é o caso de vocês em alguma dessas situações de medo, tá? O primeiro é o medo de morrer, que eu já falei um pouco sobre ele, que no final das contas eu tenho que sobreviver. Então eu tenho que lutar, tenho que fugir, porque eu tenho que me manter vivo. Então vamos pensar nesse medo de morrer. O medo de morrer, ele vem, e uma das razões é porque muitas vezes você não tem um entendimento espiritual do que acontece após a morte, né? Talvez isso não tá muito claro para você. Ou você não tem nenhuma concepção do que acontece após a morte. Você não tem nada dentro de você que traga uma paz sobre o que acontece após a morte. Quando você tem uma convicção, um entendimento melhor, uma clareza maior do que acontece do lado de lá, as pessoas falam assim, não tem lá ou aqui, enfim, é uma questão dimensional. Mas só para ficar mais claro, o que acontece após a passagem, a morte do corpo físico, quando você entende esse processo, como a morte acontece, por que acontece, se vai para algum lugar, se não vai, como funcionam os estados vibracionais, que tipo de evolução é essa, onde que fica. Quando você entende todas essas questões, e eu posso falar por causa própria, quando você entende essas coisas, que é o meu objetivo principal com as pessoas, trazer clareza e não é impor nada, trazer reflexões para elas pensarem e internalizarem dentro delas o que é a morte para elas e como isso acontece através de uma religião livre, uma religião unificada, simplificada, modo simples de ver as coisas. Quando eu trago isso, o medo da morte vai embora. Você não tem mais o medo de morrer.
né? Você entende que é uma passagem, e isso é um pouco mais complexo, eu precisaria de várias aulas para explicar isso, e eu tenho uma forma mais estruturada de explicar tudo isso. É simples, mas é longo, é demorado, porque eu trago todo um raciocínio em cima disso. Mas quando você tem a convicção do que acontece e das formas que isso acontece, os tipos de vida que existem do outro lado, entre aspas, você perde esse medo de morrer, né? A sensação de pânico, aquela sensação de pânico que é onde você sente que tá morrendo, aquela sensação angustiante daquele momento, aquilo tende a ir desaparecendo. Existem outras causas pro estado de pânico, tá? Mas eu tô falando aqui do medo, específico do medo da morte. Um outro medo muito frequente que as pessoas chegam até mim é o medo do fracasso. O que eu posso trazer sobre o medo do fracasso? Muitas vezes são pessoas que acreditam no certo e no errado. Acreditam que existe um caminho certo de fazer as coisas. E se não fizer daquele jeito, daquela forma, né, que foi instituída pela sociedade, pelos pais, pela própria consciência dela, pela religião, enfim, quando ela não está seguindo daquela forma, ela acha que ela fracassou. Se ela não chegar no ápice X que ela colocou como meta, ela acha que ela fracassou. Isso também vem de uma crença de acreditar que só existe uma chance. Uma chance na vida, uma oportunidade ou uma vida só. Essas questões trazem muito sofrimento, porque se eu não conseguir nesta vida, nesta oportunidade, nessa circunstância, então eu sou um fracasso, né? Então eu falhei. Se eu não conseguir X coisa até 30 anos, até 40 anos, outras coisas até 50, eu sou um fracasso. Sem entender que as coisas são flexíveis, maleáveis, a vida não é assim. Tem um outro esquema, tem outras leis por trás, regendo. Quando você não entende essas leis, essas coisas que rondam, esses caminhos múltiplos que existem, esses universos paralelos, essas dimensões que existem, como tudo influencia, como tudo é intercalado, como uma coisa influencia a outra, você fica nessa ilusão de que existe fracasso, que existe o dar certo na vida e o dar errado na vida, né? E sem entender que o fracasso, o medo do fracasso, é o medo de falhar. Então, se você já tem o medo de falhar e o medo paralisa, o que você vai fazer? Não vou fazer nada, porque eu tenho medo de falhar. Então, muitas vezes você se auto-sabota, né? Você deixa de cumprir aquilo que você veio cumprir nessa vida, a sua missão de vida, sua missão de existência, o seu propósito maior, aquilo que o seu espírito, essa essência pede, porque você tem medo de falhar. Ah, eu não vou dar conta. Ah, eu não vou conseguir. Ah, e se eu fizer errado? Aí você para, você não faz. E aí, muitas vezes eu trago, uma das perguntas que eu trago para essas pessoas é: e se você não fizer, o que pode acontecer? Se você parar onde você tá, você não tentou, você não se arriscou, e aí o prejuízo não pode ser maior? Porque uma coisa é você se arrepender daquilo que você fez, mas você tentou. Outra coisa é você se arrepender de algo que você não fez, que você não tentou, por medo de fracassar. E tem um mentor, o mentor, se eu não me engano, o mentor César, que me falou uma vez que a gente tem que ter mais vontade de vencer do que o medo do fracasso. Porque se você não tiver mais vontade de conseguir atingir aquilo, de almejar aquilo, de buscar aquilo, se o seu medo do fracasso for maior, não vai dar certo, né? Você já falhou por ficar inerte com medo de fracassar. Então, tira essa ideia de certo e errado. A vida é para experimentar, é para testar, é para curtir, certo? Outro medo muito comum nos pacientes é o medo dos espíritos, né? Por não entender o que é espírito, por não entender como essas coisas funcionam. Fala, Jéssica, mas eu tenho medo de ver espírito. Ai, Jéssica, às vezes eu sinto uma sensação aqui no meu pescoço, uma coisa ruim. Aconteceu X coisa, Y, milhões de casos. Aconteceu XY comigo, acho que foi um negócio ruim, acho que foi um espírito. E as pessoas têm muito medo disso. Ai, eu vejo vultos, ai, sei lá, esquisito. Por quê? Vamos entender. Nunca é o espírito que vai tentar te fazer alguma coisa ruim. Você, e eu não vou me alongar nesse assunto, eu só tô trazendo uma breve explicação para tirar essa venda do medo, e aí eu consigo fazer um vídeo inteiro só sobre isso, só sobre o medo dos espíritos, mas o que eu quero trazer para vocês agora é:
O medo dos espíritos é uma falta de, além de uma falta de entendimento de como funciona o mundo espiritual, você não entende nada de padrão energético. Porque se você entendesse sobre padrão vibratório, padrão energético, você entenderia que se você estiver vibrando no medo, lembra que a sua aura encolhe e você sintoniza com uma aura inteira de medo, a coloração, a forma, a vibração, as ondas que te cercam, mesmo que você não possa ver, elas se modificam. E se você ficar nesse padrão de medo por muito tempo, você vai atrair o que muitas religiões chamam de espíritos zombeteiros ou espíritos zoeiras. Aqueles espíritos que estão vagando, que vão perceber que você está com medo e vão potencializar esse medo, né? Então, se você acha que você tá vendo, eles vão pegar, alimentar desse medo, desse padrão vibratório, fazer uma conexão com aquilo que você já está sentindo para projetar coisas na sua frente, para projetar sensações no seu corpo, para projetar situações para acontecer. Isso não é fácil, não é simples assim. É muito difícil conseguir materializar ou concretizar alguma coisa esses espíritos. Mas, quando você fica por isso por muito tempo, claro, se você tá na sensação de medo, você vai sintonizar com seres de outras dimensões, de outras esferas, que também estão com medo. Que também estão em zonas umbralinas de medo. E aí a sensação sua vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez maior. Teve um caso de uma pessoa que ela começou a ter um medo muito grande de ficar sozinha em casa, né? E ela começou, ai, nossa, estranho ficar sozinha em casa, com um pensamento, com uma sensação. E ela foi alimentando aquilo. Ela falou, ai, não vou ficar aqui sozinha na sala. Aí ela ia pro quarto, aí ela se trancava no quarto. Aí ela começava a olhar pra porta, eu não posso abrir essa porta. Aí ela começava colocando cada vez mais coisas, cada vez mais coisas. Ai, eu acho que eu tô vendo alguma coisa, acho que alguma coisa tá passando por essa porta. E ela vai alimentando, vai alimentando, vai alimentando. Chegou uma hora que o marido chegava e ela tava trancada no banheiro. Todos os dias ela ficava trancada no banheiro por causa de um medo excessivo que ela foi deixando tomar conta, E neste caso era uma sensação de que tinha alguma coisa dentro da casa. Óbvio, existem espíritos ao nosso redor o tempo todo, por mais que nós não vemos. Você quer se conectar com os espíritos de luz, você precisa entrar numa vibração de luz. Uma vibração de luz não é ficar 100% zen, e também eu vou fazer um vídeo específico sobre essa questão. Você se perceber, você vai ter os seus momentos tristes, e o momento triste, o momento de medo não vai fazer com que você sintonize na hora. Mas é um padrão vibratório que permanece, que fica se repetindo, que fica constantemente, que vai ficando, vai impregnando, vai ficando fácil, vai ficando cada vez mais rápido. E aí essa sintonia vai sendo estabelecida e se forma, né? E aí a gente precisa fazer todo um trabalho para soltar isso, para desvincular isso. Mas o medo de espíritos não é real, porque não há interferência se você tiver com o seu padrão vibratório sempre se observando, sempre cuidando da sua energia, sempre cuidando dos seus pensamentos, das suas emoções, com quem você se conecta, aonde você vai, né? E principalmente se você vive em integridade, se você pensa, sente, fala e age como você pensa e sente. Então cuide do seu padrão vibratório e entenda o mundo dos espíritos para não sair falando bobagem ou achando que tudo é culpa dos espíritos, porque quase nada, 99%, dentro da minha experiência, não tem nada a ver com eles, tem a ver com a gente, tá? Última coisa é o medo sem explicações, né? E o medo sem explicações, eles podem vir de traumas de infância. Como isso acontece? Também é muito extenso esse tema, mas muitas vezes acontecem coisas na nossa infância que nós associamos como coisas ruins, né? E aí, sem a gente lembrar, muitas vezes na fase adulta, aquilo fica no nosso inconsciente, como uma esponja que guarda aquilo no inconsciente, e a gente vai tendo medos na fase adulta e a gente não consegue entender por quê. Precisa de uma investigação um pouco extensa, demorada, um pouco complexa, para entender se há algum restício de alguma coisa que ocorreu na infância, né? Principalmente que ficou no inconsciente, então uma investigação do inconsciente ou coisas que até são conscientes, tem pessoas que sabem o que aconteceu, traumas que aconteceu, e fazem uma associação e vai arrastando isso por muito tempo na vida. Outra coisa é o espelhamento de alguém próximo. Alguém tem um medo de alguma coisa e você, por conviver muito com essa pessoa, principalmente quando é criança, você vai pegando o medo daquela pessoa pra você, né? Vai colocando pra dentro. Um dos medos mais comuns é o medo de barata, né?
Geralmente a mãe tem medo de barata e a criança vai vendo a mãe aterrorizada quando aparece uma barata, ela vai sentindo medo, ela vai falando, cuidado menino, a barata, não sei o que. E aí você vai pegando esse medo pra você. E aí você vai ficando com esse medo. Medo de nadar, medo de dirigir. Existem vários tipos de medos que a gente vai espelhando de outras pessoas, né? Não é culpa do outro, não é culpa nossa, essas coisas acontecem. E a gente tem que estar atento para se observar e afastar o mais rápido possível quando a gente percebe que isso está começando a acontecer. Trazer para o consciente, mais uma vez, trazer para o autoconhecimento e aprender formas de não se conectar com aquilo, né? Isolar aquilo ou enxergar de uma outra forma. Naquele momento, quanto mais rápido você perceber, mais fácil é de mudar isso. Outro tipo de medo sem explicações. Na verdade, tem explicações, mas são coisas mais profundas, precisam de uma investigação. Por isso que eu chamo de sem explicações imediatas. É o medo por fatores, quando você começa a associar uma coisa a outra, né? Então, eu tenho medo de alguma coisa acontecer porque eu associo isso como uma coisa ruim. Então, alguma coisa aconteceu na minha vida e foi ruim. Então, tudo que acontecer que foi parecido com isso, eu vou associar como uma coisa ruim e eu começo a ter medo daquilo, né? Então, por exemplo, eu tinha um carro vermelho e um carro branco bateu em mim, atrás do meu carro. Então, toda vez que eu vi um carro branco, mais ou menos naquele modelo, eu vou ficar com medo dele bater em mim. Ou, por exemplo, eu era criança e um motoqueiro tentou me assaltar. Toda vez que passar um motoqueiro, eu vou me assustar e vou achar que ele vai me assaltar, né? Não necessariamente são reais, mas são medos que a gente cria por acontecimentos ruins que aconteceram e por associação. E o último medo que eu queria trazer pra vocês é o medo que vem de recorrência de vidas passadas, né? E aí entenda como quiser, entenda a ancestralidade, entenda como vida passada, reencarnação. Aqui a gente não tá aqui para estabelecer paradigmas, a gente tá aqui para ampliar, né? E se você tem uma visão aberta, é isso aí, vamos ampliar. Então, vidas passadas é quando aconteceu um trauma numa outra vida, algo que realmente aconteceu, e aquilo não foi muito bem resolvido. E mesmo quando a reencarnação ou toda a árvore genealógica é passado aquilo para você, continua no seu campo energético aquela situação, e você tem um medo que você não consegue explicar. Mas existe, mas não aconteceu nada nessa vida. E por que você sente aquele medo? Então é uma coisa que a gente consegue tratar, a gente consegue investigar com aplicações energéticas e espirituais, a gente consegue achar a causa e amenizar essas situações e muitas vezes até dissolver esses medos. Um exemplo que eu dou pra vocês é, por exemplo, um filme que chama O Universo no Olhar, acho que é isso. O Universo no Olhar, que é um filme muito interessante para vocês entenderem o que são esses traumas de outras vidas, que a gente chama de níveis de outra vida, né? E aí existem várias coisas, níveis, subníveis, personalidade, forma de pensamento, existem várias coisas, mas especificamente neste caso do medo eu quero trazer os níveis. Então esse filme ele mostra uma menina que era uma mulher numa outra vida. Eu tô dando meio que spoiler, né? Mas é isso, gente. Eu preciso explicar. Não, é melhor você nem falar nada, só deixa passar, só deixa É melhor, né? Então assistam o filme para vocês entenderem o que são traumas de outra vida, para vocês entenderem como isso influencia na vida atual e talvez possa ser o seu caso ou de alguém que você conheça. Assista e me deixa aqui nos comentários o que você achou do filme, eu vou adorar saber. Vamos trazer agora a parte final, que é como vencer os medos, né? E aí é bem rápido, porque é quase uma recapitulação do que eu falei, com alguns adicionais, que é, para você conseguir fazer os medos, tem exercícios de respiração. Ah, Jéssica, eu não tenho tempo, não tenho saco para meditar, ainda não entendi como é que funciona. Eu vou fazer um vídeo sobre meditação, como fazer, se é que eu já não fiz, e vou deixar aqui para vocês. Mas meditação é muito importante, mas não tem tempo, precisa se acalmar, precisa conseguir fazer a diminuição da amígdala, tentar tomar uma atitude mais racional, faz o exercício de respiração. Eu já ensinei no vídeo aqui, é um exercício de respiração onde você respira 3 vezes. Puxa o ar pelo nariz, bem forte, enche o pulmão, segura, solta pela boca, segura sem ar. E aí faz o processo 3 vezes. Isso vai te dar mais tranquilidade, mais calma para enfrentar algum tipo de situação
ou aquele medo, se você tiver com medo na hora, porque o medo vem e é uma coisa que já meio que está instalada. Cuide da sua vibração. Como eu disse, toda vez que você cuida da sua vibração, pensamentos, sentimentos, o ambiente, as pessoas, você consegue se proteger de muita coisa, né? Você não tem influência energética e espiritual, nem de encarnado, nem de pessoa viva, e nem de desencarnado, né? De fantasminhas. Então, você consegue se proteger de muitas situações. Outra coisa se conheça, mergulhe no autoconhecimento profundo. A espiritualidade é uma forma de se conhecer, a espiritualidade livre, com ou sem religião. É uma forma maravilhosa de entender como você funciona, tanto nessa vida como outras dimensões, outras situações, outras questões. É muito amplo, é muito lindo e é um convite que eu faço para vocês. Então, se conheça, se perceba, saiba de onde vem esse medo, por que foi criado esse medo. Todas essas questões é possível de serem entendidas ou mesmo trabalhadas, tá? Busque entender o processo de morte e vida. Tire essa visão de que a morte é uma coisa ruim, é uma coisa medonha, é uma coisa que eu nunca vou mais ver fulano e que coisa horrorosa, que coisa triste. Sim, às vezes é triste, é uma perda, mas não é tudo isso que sua mente possa estar criando. Entenda a vida em outras dimensões. Elimine a ideia do erro e do acerto. Tire essa ideia de que tem um caminho certo a seguir. A vida é feita para experimentar, que já é outra coisa que eu ia falar para vocês. Experimente, teste, viva, curta, né? Vivencie, já que você está aqui neste plano. E a última coisa, não se cobre tanto, né? Existem situações, pessoas que vão de encontro quando você está em situações difíceis, quando o medo bate, que podem te ajudar. Você não precisa enfrentar isso sozinho. E na pior das hipóteses, eu tenho certeza que tem alguém que você possa contar. Ou você fala, Jéssica, eu não tenho ninguém para contar. Com certeza aparece alguém nos momentos difíceis para te ajudar. Confia, certo? Eu espero que eu possa ter ajudado vocês a entender o medo, a enfrentar o medo, a entender como esse processo funciona, a ter um momento de respiro. Se você gostou desse tema, se você gostou dessa explicação, deixa seu like aqui embaixo para mim saber que você gostou, para mim saber que esses temas funcionam para você, que te ajudam. Deixa seu comentário aqui das percepções e insights que você teve. Se você gostou das histórias, da historinha, dos exemplos. E se inscreve no canal aqui embaixo, porque sempre tem vídeo novo. E ativa o sininho, quando sai um vídeo novo você já é notificado, você consegue assistir tudo e cada vez mais ampliar o seu autoconhecimento, o seu campo de visão, a sua perspectiva e a sua espiritualidade. Tá bom? Até a próxima, um beijo, tchau, tchau!